Graça e paz a todos. Estou aqui com minha Bíblia aberta para meditarmos em alguns textos da Palavra de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Diz assim a Palavra de Deus: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Ele faz uma pergunta. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Ele vai responder: se queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Irmãos e amigos, nós estamos passando por um momento muito difícil no nosso país e no mundo todo. Essa doença que chegou tem ceifado muitas vidas, Covid-19. É um problema em todo mundo, problema na saúde, um problema na economia mundial. Muitos países tendo grandes prejuízos na economia, porque está tudo parado, as pessoas paradas sem poder trabalhar. Mas existe também outro grande problema, talvez seja o maior de todos. É um problema espiritual, onde as pessoas não têm se ligado que está se cumprindo grandes profecias em que nosso Senhor Jesus deixou para que nós atentássemos para elas. Em Lucas 21, Jesus, no seu sermão escatológico, ele fala que haveria fome, peste, guerra, epidemias, e tudo isso nós temos visto acontecer nos dias de hoje. Essa epidemia que tem, ao longo da história, sempre houve, mas não em uma intensidade tão grande, que tem ceifado tantas vidas e no mundo todo, onde os homens não conseguem controlar. Isso é um grande sinal da volta de Cristo e as pessoas estão desapercebidas. Jesus deixou esses sinais para que nós vigiasse. Ele até fala, quando ele estava ensinando para os discípulos, ele diz: quando vocês vê a figueira brotar os seus ramos, vocês sabem que está próximo o verão. Pois quando vocês vê todas essas coisas acontecerem, sabeis que está próximo a vinda do Filho de Deus. Em Mateus 24, Jesus também deixa vários sinais ali. E um dos sinais que ele deixou era que a iniquidade iria aumentar muito. E que por razão da iniquidade aumentar, o amor se esfriaria de quase todos. Nós temos visto isso. Jesus falou também que próximo à sua vinda seria semelhante aos dias de Noé. O povo comia, bebiam, casavam, davam-se em casamentos. As pessoas iam estar desapercebidas. Satanás ia fazer com que as pessoas vivessem desapercebidas. E a gente vê nos dias de hoje, eu acho que nunca as pessoas tiveram tão desapercebidas como estão hoje. A internet, as redes sociais, o avanço da tecnologia fez com que as pessoas ficassem cada vez mais distantes de Deus e desapercebidas. E tudo isso que nós estamos passando é uma grande mensagem de Deus exigindo que o homem se arrependa. É uma grande mensagem de Deus, é uma chance que Deus está dando para aquelas pessoas que ainda não se voltaram para Ele, que estão endurecidas. É uma mensagem de Deus, se arrependam-se. Aqueles que estão brincando com a palavra de Deus. Nós temos visto, irmãos, no nosso país um aumento muito grande da iniquidade na nossa nação. E o nosso país, para a gente indo analisar, o nosso país eu quero falar em particular do Brasil. Essa crise está em todo mundo, mas eu quero falar em particular do Brasil. O Brasil é o país do carnaval, onde as pessoas se prostituem, blasfemam o nome de Deus, bebem, roubam, matam. O Brasil é o país do carnaval, o Brasil é o país da parada gay. O Brasil é onde se tenta aprovar leis
para descriminalizar o aborto, a pedofilia, onde foi aprovado leis para o casamento homoafetivo. Tudo isso causa uma grande ira de Deus sobre a nação. O Salmo de número 7, versículo 11, diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. E se o homem não se arrepender, ele já está com seu arco armado para destruir o homem. O nosso Deus, ele é um Deus... As pessoas nos dias de hoje falam muito do amor de Deus. Nosso Deus, ele é amor, mas ele é justiça e juízo. Ele, para ser um Deus bom, ele precisa ser um Deus justo. E ele é um Deus justo. E o pecado, ele vai castigar o pecado. Se o homem não se arrepender. Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. E o homem precisa se arrepender, porque a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nós temos visto as autoridades religiosas falando muito a respeito de oração, jejum, até as autoridades políticas pedindo oração, jejum. Isso é muito bom, é muito importante, mas esquecem de mencionar o arrependimento. Sem o arrependimento, sem o verdadeiro arrependimento, não existe perdão. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O homem precisa se arrepender, porque ele está debaixo da ira de Deus. Todos pecaram, a palavra de Deus nos diz, e carecem da glória de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, deixa eu procurar aqui, Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim também a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós temos visto isso no nosso país, a inversão de valores. As pessoas trocando a verdade pela injustiça, a verdade sendo desprezada, aqueles que gostam da justiça, que gostam da verdade, que amam a verdade, são desprezados, até mesmo dentro das próprias igrejas há uma apostasia muito grande, onde aqueles que são zelosos, que zelam pela verdade, são perseguidos. Irmãos, o Brasil precisa se arrepender, nós precisamos se arrepender. A doutrina do arrependimento foi a doutrina que foi pregada pelos profetas. Todos os profetas pregaram a doutrina do arrependimento. João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio antes de Cristo, pregou o arrependimento. Os fariseus, os saduceus que iam para se batizar com ele no Rio Jordão, e ele falou para eles: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Falou também: agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. O homem precisa produzir frutos de arrependimento. Jesus, a Bíblia nos diz que a primeira pregação de Jesus, quando João Batista foi preso, Jesus saiu para a região da Galileia, para as regiões da Galileia, pregando: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Foi isso que os profetas pregaram. E hoje a doutrina do arrependimento tem sido esquecida. Mas aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, e o que confessa e deixa alcança misericórdia. É tempo de arrependermos. É tempo de buscar o Senhor, como diz Isaías 55. Isaías 55. Deixa eu abrir aqui a palavra de Deus em Isaías 55. Vamos ver o que é que o profeta Isaías tem para dizer para nós. Isaías 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho,
o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O homem precisa se arrepender. O homem natural, ele não pode herdar o reino dos céus. A palavra de Deus nos diz que aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus falou isso para Nicodemos. Então, irmãos, não adianta os homens na tentativa de se recusar a se arrepender, de não querer se arrepender, ficam colocando a culpa. Uns dizem que a culpa é da China, outros dizem a culpa é porque os chineses comem morcego, por isso que essa doença veio. Não. A culpa é do homem, é do pecado do homem que deixou o caminho do Senhor. Como diz lá em o texto que eu li no início, em Lamentações 3:39. De que, pois, se queixa o homem? Queixem-se cada um dos seus próprios pecados. Em Gálatas 6, versículo 7, diz o seguinte: de Deus não se zomba. Tudo o que o homem plantar, ele ceifará. Então, irmãos, é tempo de arrependimento. É tempo de buscarmos ao Senhor. O apóstolo Pedro, quando fez a sua primeira pregação ali em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, as pessoas, ao ouvirem a pregação de Pedro, cheio de poder, os homens disseram: o que faremos? Ele disse: arrependei-vos e sereis batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O homem precisa se arrepender. Os homens estão debaixo da ira de Deus. Todos pecaram, Romanos 3:23, e carecem da glória de Deus. E eu quero deixar mais um versículo que se encontra em Atos, capítulo 17. O apóstolo Paulo, depois de passar por Tessalônica e ser muito perseguido ali pelos judeus, ele vai até Bereia, mas logo os judeus de Tessalônica souberam que ele estava em Bereia e foi preciso retirarem ele. Tiraram ele e ele ficou em Atenas. E ele, quando chegou em Atenas, ele viu a idolatria do povo de Atenas. E ele se entristeceu muito com a idolatria daquele povo. E ele faz um discurso, ele é levado até o Areópago de Atenas. E ele faz um lindo discurso. E no versículo 30 ele diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora que o homem conhece, agora que você, meu querido amigo, está vendo essa mensagem, está vendo a palavra de Deus, Deus está ordenando e dizendo: arrependam-se e creiam no Senhor Jesus, porque só existe um caminho que leva o homem ao céu. É Jesus Cristo. Ele é o caminho para aquele que está perdido. Ele é a verdade para aquele que está enganado. E ele é a vida para aquele que está morto nos seus delitos e pecados. A Bíblia nos afirma que o homem natural, ele está morto nos seus delitos e pecados. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo.